Boa noite a todos, que o nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, a nos iluminar e nos esclarecer sempre a nossa visão, que por vezes temos ela turva e que Ele possa nos clarear sempre. Hoje eu vou começar um pouco diferente, hoje eu vou começar com um vidinho, que esse vídeo vai ser o nosso start da palestra de hoje. O pessoal do fundo está escutando? Ah, não, era só que faltava agora. Calma. Fica calma. Pode levar. Alguém disse que é assalto pra cá? Ah, não, não? É. Mas vocês estão muito apressadinhos, tá? A gente mais não quer essa bolsa, não. Não quer por quê, meu filho? Não gostou da minha bolsa? Tá vendo, né? Tá vendo sua mão de vaca? Culpa é sua. Se você tivesse culpa daquela bolsa que eu queria, eu tava fazendo mercado com bandido. Mas também uma bolsa de mais de R$2.000? Tu ia comprar uma dessa, amigo? Não, né? E se você tá reclamando, quem tá usando ela, então? Eu vou carregar minhas coisas, uma sacola de plástico. Mas pra que você carrega tanta coisa? Eu só carrego uma carteira. Quer dizer, assim, se eu tivesse trazido, né? Eu saí de com tanta carteira, eu não quero essa carteira também, não, tá? Ah, não? Não. Você vai ganhar o quê? Joias? Sim, eu achava que é tudo chapeado. Chapeado. Se ele me deu uma bolsa, vai me dar uma joia, né? Não pode usar ouro até hoje. Eu não quero nada disso. Ué, se você não quer roubar nada, quer roubar o quê? Nosso tempo, é isso? Quem falou que é roubo? Mas não é? É. Mas quem vai roubar não sou eu. Amendo, realmente é assalto, mas quem cometeu não fui eu, foram vocês. Vocês me roubaram. Como assim a gente roubou? Você está confundindo a gente, entendeu? Nós somos um casal do bem, a gente está andando aqui normal, você que vai blogando. Não, eu sou super honesta, existe gente espírita fazer isso. Bom saber disso, né? Então talvez nem precise colocar vocês na lista. Depois de trabalhar 10 anos na empresa de vocês, fui mandado embora assim, mais ou menos, com a mão na frente e outra atrás, não ganhei um tostão dos meus gerentes. Funcionário? Oh, meu querido, tu achou que eu não ia te reconhecer? Reconhecer? Não, porque meu óculos, entendeu? Aumentou e eu não tinha dinheiro pra trocar meu óculos. Tá, e os meus direitos? Eu vou ter que entrar na justiça, é isso mesmo? Mas quem disse que vão pagar isso? Quem disse que vocês vão pagar isso? Não, nós queremos ser uma experiência, né? Por que vocês vão fazer isso comigo? Mesmo sabendo que tudo que vocês fazem tem uma consequência na lei de ação e reação, como simples e indiferente espírita. Vocês não são? Somos. Mas não o tempo todo, entendeu? Dá pra separar as coisas. Profissional, mas as pessoas que ficam. Você como uma você é muito espírita. Eu dou até palestra lá. Fica muito com ele uma vez, a situação que está fazendo tão difícil, e não pega minha bolsa. E aí você vai treinando. Mas não, e aí depois... Pode chegar. Pega. Não, eu também sou espírita, mas sou espírita o tempo todo. Com licença, tá? Caraca, isso foi bonito. Muito. Eu vou usar isso na palestra semana que vem, sabia? Lacrou. Então, vocês puderam perceber que aí não tem muitas atitudes espíritas. Ou alguém concorda que essas atitudes deles são espíritas o tempo todo? Aí começamos a nossa palestra. Ou melhor, a nossa conversa de hoje. Será que aqui temos espíritas o tempo todo? Ou só de vez em quando? Eu acredito que de vez em quando. E faço uma pergunta, não me respondam, pelo amor de Deus. Mas eu faço uma pergunta. Quem aqui nunca falou aquela célebre palavra? Olha, eu escutei o outro falar, não fui eu que disse. Estou te passando o que eu ouvi. Estou te vendendo pelo preço que comprei. Ou seja, quem nunca fez, ou falou, ou propagou a tal da maledicência. Olha que nome horrível. Vamos pôr um nome mais bonitinho para nós entender. Fofoca. Quem nunca passou uma fofoca para frente? Na vida. E eu confesso que eu de vez em quando dou umas escorregadas. Então não sou espírito o tempo todo.
E o que eu venho propor hoje na nossa conversa? Jesus, nas suas pregações, nas suas andanças, ele combateu veementemente uma coisa chamada hipocrisia. Nome feio. Vamos trazer para o nosso dialeto. Hipocrisia é o ato de fingir ser o que não é. Viver de aparência. Mais simplesmente. Daí o porquê eu pus várias caras. Porque, infelizmente, pequeninos que somos, ainda somos assim. Quando eu perguntei aqui, vocês não viram, eu pude ver. Todo mundo me fuzilou quando eu perguntei quem fez ou algum dia a maledicência. Todo mundo. Por quê? Porque nós queremos vestir a máscara de bonzinho. O que será que a Dona Esther vai pensar de mim se eu falar que eu falo mal dos outros? O que a Claudilei vai pensar de mim se ela souber que eu cometo pequenos furtos, alguma coisa assim? Somos cheios de defeitos. E não assumimos. Principalmente pelo nosso orgulho, pelo nosso ego e pela nossa vaidade. Porque primeiro pensamos o que os outros vão pensar. E não o que Deus vai achar das minhas atitudes. A importância maior que deveríamos dar, e a satisfação única, é para Deus. É o único que sonda e sabe dos nossos pensamentos, que sabe perfeitamente dos nossos sentimentos. Ainda quando estamos dormindo, que nada parece acontecer em nós, Deus ali está escutando os nossos sentimentos e as nossas atitudes. A primeira pessoa que tem que aceitar os nossos defeitos somos nós. Temos que entendê-lo para mudá-lo. Jesus, nas suas pregações, ele condenava muito os fariseus e os escribas. Mas por que ele condenava esses dois nichos da sociedade? Os escribas, primeiramente, eles eram encarregados de transcrever as leis e as normas daquela época. E os fariseus, trazendo aos tempos de hoje, seriam como se fossem juízes. Eles eram guardiões da moral daquele povo. E eles cobravam que todos seguissem as leis judaicas. Muitos deles eram líderes, participavam da sociedade ativamente, cobrando uma moral que eles não apresentavam. Eles mais viviam de aparência do que da atitude. Jesus, por diversas vezes, cobrou eles. Tanto que em Mateus, e aí eu vou deixar vocês pesquisarem, só vou falar o capítulo. É Mateus capítulo 23. Existem 8 ais. Os mais conhecidos, eu vou falar para vocês. 2 deles. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de longas orações, pois isso sofrereis mais rigoroso juízo. O que o Cristo quis dizer com isso? Eles cobravam para fazer oração. Eles cobravam para que se rezasse. Ou seja, como muitas vezes quando a gente vem para o centro, ô Ricardo, reza lá para mim. Eles faziam isso. Só que cobravam fortunas por isso.
E neste caso aqui, eles falam que é o que o Cristo fala, que eles devoram a casa das viúvas. Realmente, eles deixavam as pessoas depenadas. Eles acabavam com tudo que a pessoa tinha para fazerem oração, preces por ela. Uma coisa que o Evangelho vem nos falar, que é de graça. Como que eu posso interceder e cobrar por uma coisa que não é eu que vou fazer? Meu Deus, ajudai a Rosa a conquistar a vitória que ela precisa. Como que eu vou cobrar por isso, se quem vai fazer tudo é Deus, é a espiritualidade? Eu simplesmente estou pedindo por ela, intercedendo por ela. E como eu posso cobrar por isso? Não tem como. Não posso. Outro também um ai bastante conhecido. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Quer dizer, eles aparentavam uma boa pessoa, eles aparentavam ser bons, mas no fundo, eles não eram. Tudo que eles faziam tinha um interesse por trás. Muitas vezes um interesse político, um interesse financeiro, uma subjugação, um interesse moral. Então nada era por acaso. Então eles cobravam por tudo. Daí existem 8 ais que Jesus fala: ai de vós, fariseus hipócritas. E por que eu vim trazer este assunto hoje aqui para a nossa reflexão? É um assunto que vai incomodar? É. E a intenção é justamente essa, que incomode mesmo. Porque nós somos os novos fariseus. Jesus não prometeu o advento do Consolador prometido? O Espiritismo está aí. Quem é o Espiritismo? Somos nós. Nós espíritas representamos o Espiritismo. E como os representantes da moral do Cristo, dos ensinamentos de Deus, temos que combater essa chaga que é a hipocrisia. Porque como? E aí agora já trazendo para os ensinamentos espíritas. Como podemos querer cobrar alguma coisa de alguém, ver o defeito de alguém, se estamos cheios de defeitos? Dentro do Evangelho, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, em verdadeira pureza, mãos não lavadas, temos hipócritas. Bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra pelos lábios, mas conserva longe de mim o coração. Quantos de nós não oramos, não pedimos ajuda e não fazemos nada por merecer a ajuda de Deus? Porque o que fala é as nossas atitudes. Daí o Espiritismo falar que quando a gente vê um bom espírita, não é pelo que ele fala, e sim pelas suas obras. O que estamos fazendo de bom? Vamos refletir. Será que estamos sendo tão bonzinhos assim como nós pensamos que somos? Vamos nos pôr no lugar do vizinho. Se fôssemos vizinhos de nós, será que gostaríamos das nossas atitudes? Do que fazemos? Se fôssemos o nosso colega de trabalho, será que eu gostaria que fosse desse jeito? Se eu fosse o marido, a esposa, será que eu agiria desta mesma forma? Se eu fosse um filho,
será que assim eu seria? Percebem quantas coisas temos que pensar e nos colocar no lugar do próximo, de usar de empatia para com o próximo? Será que somos tão corretos a ponto de apontar o dedo e afirmarmos com certeza qualquer coisa? Será que não temos nada que macula a nossa imagem? Que estamos, através da acusação do próximo, querendo tampar a nossa imundícia? Porque muitas vezes é o que nós fazemos. Nós denegrimos o próximo, colocamos o próximo para baixo, entre outras tantas coisas, para que os nossos defeitos não apareçam. Para que nós passemos por bonzinhos, por santos. O Dimas pode ver eu como uma boa pessoa, a Alice. Mas será que realmente é o que Deus está vendo de mim? Será que esses dois que estão me acompanhando aqui, que me vigiam 24 horas por dia, será que eles estão tendo a mesma impressão que eles? Eu sou esse santinho todo? Não sou, porque se fosse eu não precisava de dois para me ajudar. Percebem o tanto que nós precisamos de ter atenção com nós mesmos antes de querermos fazer algo para alguém? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Isso ainda no Evangelho nosso. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso? Vemos o mal no outro, mas somos incapazes de ver o mal que há dentro de nós. Como podemos julgar? Como podemos querer ajudar se nós mesmos estamos precisando de ajuda? Claro, devemos ajudar? Sim, devemos. Mas devemos ajudar sem condenar o próximo, porque estamos no mesmo barco. Estamos aqui todos para aprender. Estamos todos aqui em busca da nossa salvação. O crescimento, o progresso é individual. Cada um vai conquistar o seu, mas de forma coletiva. Jesus falou que só alcançaríamos o reino dos céus através da caridade. E a caridade eu não consigo praticar para mim. A caridade é para o outro, é para o próximo. Ou seja, a minha felicidade reside no colo de cada um de vocês. Cada um de vocês que eu ajudar é um pinguinho de felicidade que está sendo acrescentado nas minhas dívidas. É um centavinho que está sendo abatido do meu saldo devedor. Eu não consigo depositar esse dinheiro para mim mesmo. Então vamos fazer a caridade. Vamos deixar de julgar o próximo. Vamos olhar os nossos defeitos primeiro. Vamos aceitar. Para que isso aconteça, é preciso, primeiramente, que nós façamos a avaliação do autoconhecimento. É preciso que nós conheçamos a nós mesmos, que entendamos as nossas capacidades, o nosso potencial, as nossas defeitos, tudo aquilo que nos prejudica. Temos que refletir sobre tudo isso. E a cada dia, tentemos mudar um pouco a cada hábito deste. A hipocrisia, Jesus condena por vários outros motivos. Um deles, ele fala que é um motivo de a gente viver de aparência.
a gente causar no próximo a pouca fé. E não pensem vocês, e eu falo isso com plena propriedade. Por que eu falo isso com plena propriedade? Porque nós espíritas somos vigiados, julgados todo santo dia. Eu acho que aqui todos já devem ter escutado. Mas eu vou falar por mim. Eu trabalho com um evangélico e não há nada que eu não faça, principalmente se for alguma derrapada, mas é isso que tua religião ensina? É isso aí que fala lá na tua igreja? É isso que o Espiritismo prega? Isso é constante na minha vida. E não só dessa pessoa. Eu já escutei várias pessoas falando isso. Gente, eu sou ser humano, eu erro. Eu sou falível. Não é porque eu estou aqui hoje falando, conversando com vocês, que eu sou melhor. Não. Eu estou proclamando a sentença primeiramente para mim, porque quem está ouvindo primeiro sou eu. E o pior de tudo, quem estudou para falar isso aqui para vocês fui eu. Ou seja, vou ser culpado 2 vezes se eu fizer as coisas erradas. E 3, se algum de vocês entender errado e fizer errado por minha culpa. Ou tanto de responsabilidade que cabe para quem aqui vem. Então, mas ainda assim eu sou ser humano. Eu erro. Eu dou uma derrapadinha de vez em quando. Aí vem um e... Ah, você não é espírita? Você não podia fazer isso. E falam. Se vocês não ouviram, sortudo de vocês, porque eu já ouvi muito. Então somos os novos fariseus, os novos escribas. Temos que ter atenção com os nossos atos constantemente. Para que esses atos de derrapagem não aconteçam, ou que aconteçam com menos frequência, o que temos que fazer? Primeiro, conhecer os nossos defeitos. Mas conhecer de verdade. Porque nós nos sabotamos de todas as formas. Damos desculpa para tudo. Tudo. Vai fazer um regime. Ah, mas eu não vou começar hoje não, porque regime é de segunda, né? Domingo vai ter um churrasquinho na casa da Claudilei, eu vou lá. Então hoje não dá. Se eu xinguei alguém, ah, mas foi ele que me provocou. Eu estava quietinho lá. Ele foi lá, me provocou, eu só reagi. É isso que o Espiritismo ensina. Só que nós inventa 1001 desculpa para tampar o nosso defeito. Se é o próximo, se foi a Ercília que falou mal de mim, nossa senhora, não, ela falou mal porque ela não presta, ela é isso e aquilo, eu vou condenar no último. Agora, se sou eu que xingo ela, não, mas veja bem, a Ercília me xingou primeiro, né? Eu já fiquei sabendo, aí a gente até aumenta, né? Eu fiquei sabendo que ela não gosta de mim, né? Então, ela me provocou, eu só reagi. E ainda que fosse assim. É isso que o Espiritismo nos ensina, a reagir, devolver o mal com o mal. Percebe o tanto que nós nos sabotamos? Nós inventamos desculpa para tudo. Até para as coisas erradas que fazemos, para as coisas mais escabrosas, nós temos uma desculpa. Por quê? O nosso ego, o nosso orgulho não deixa a gente ser diferente. Por quê? Porque nós queremos passar uma imagem de boa pessoa, de bom samaritano. Será que realmente somos bons samaritanos? Será que lá, quando víssemos o caído na estrada, que o samaritano manda, né, derramar-lhe... É óleo, né, Dona Esther, que fala, é vinho que derrama nas feridas? É óleo, né? Então, será que não, se fosse nós, não derramaríamos álcool? Ou alguma coisa pior? Né? Então, quer dizer, será que somos bons samaritanos? Principalmente se soubermos algo deste samaritano que está caído,
que seja contra nós ou contra alguém próximo de nós, será que de repente não atearíamos até fogo nele? E ainda queríamos passar por bons samaritanos? Isso somos nós. Infelizmente. Então, é preciso que nós analisemos as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Porque até o pensar é pecado. Porque o Espiritismo ensina que o pensamento é poder. Que o pensamento é uma energia que emanamos e atinge aquele a quem estamos pensando. Então, até no pensar, nós temos que pensar no que estamos pensando. Olha que coisa. Parece até um pleonasmo falar isso, mas é verdade. Temos que pensar no que estamos pensando. Porque senão até no pensamento estamos pecando, estamos errando. Mas não vamos admitir que nós pensamos mal de ninguém. Aí de repente já tem gente aí na plateia falando, esse cara aí tá falando demais, eu devia cair, quebrar o outro dedo. Então, é para incomodar? É. Porque é preciso que mudemos. E desculpem o palavreado, diz o ditado popular que a gente só aprende a nadar quando a água bate ali nas regiões baixas, né? Quando chega na Itália ali, aí que a gente resolve aprender a nadar. Será que é preciso a gente sofrer para aprender a andar no caminho correto? Não. O Evangelho está aqui para falar para a gente tudo que é preciso para a gente evitar tudo isso. E qual é o principal inimigo que a gente tem que enfrentar? O Dimas, o principal inimigo dele é o Dimas Portela. É ele mesmo. Não ri não, Rosa. Teu inimigo é você mesmo. O meu sou eu mesmo. Por quê? Como já falei, nós nos sabotamos para tudo. Então é preciso que analisemos as nossas atitudes. Por que que hoje muita gente busca terapia? Ah, o outro vai resolver meu problema? Não, não vai. De espécie alguma. O terapeuta não vai resolver o problema de ninguém. É um dinheiro que vocês estão jogando fora. Não, não é. Mas de certa forma é. Por quê? O terapeuta vai te dar caminhos para você se livrar dos seus problemas. Ele vai te dar trilhas que talvez você não tenha pensado. Né? Com base nos estudos dele, claro. E o que a gente está vindo fazer de terça-feira aqui no centro? Não é uma terapia? O Evangelho não está falando para nós todos os caminhos que devemos trilhar para não sofrer? E por que estamos trilhando outros caminhos? E um detalhe, é de graça. Essa terapia é de graça. Não pagamos nada. E ainda reclamamos quando achamos que estamos sendo injustiçados. Quando aparece um espiritinho lá na porta de casa à noite, tormentando, mas gente do céu, não é possível, eu estou indo no centro todo dia e Deus não me ajuda. Ainda a gente reclama. Mas por que esse espiritinho está aparecendo lá para atrapalhar a gente? Atrapalhar não, vamos mudar esse conceito. Ele está indo nos auxiliar. Por quê? Ele está sendo espinho no nosso pé? Tá. Mas por que ele está sendo espinho no nosso pé? Porque ele está apontando justamente as nossas falhas, os nossos erros. E nós não gostamos de ouvir isso. Esses ouvidinhos que Deus deu para a gente ouvir, não gosta de ouvir coisas desagradáveis ao nosso respeito. Ele gosta de ser acariciado. Nossa, Dimas, você tem uma voz tão linda. Mas você é tão bonito. Esse corpo esbelta. Né? Isso aí é legal. Agora chegar e falar assim, cara, mas você tá feinho, mas você tá gordinho, né? Já na hora, arrumou briga. Então não estamos preparados para ouvir o que a gente não quer. Então o obsessorzinho, que não é obsessor, é amiguinho, ele está lá espiando, falando que nós não quer. Ele está indicando tudo de errado que nós está fazendo. Alguém aceita? Não.
que é a primeira coisa que a gente faz? Pro centro. Acha que aqui é a casa de milagres. Tá. Tem uma senhora aqui que chama a irmã Clara, que eu já chamo ela de mãe Clara, porque o que ela me ajuda não tem, assim, mensuração. Aí a mãe Clara vai lá e me ajuda. Leva aquele coleguinha, traz aqui para a escolinha, ele aprende, ele fica bonzinho. E eu continuo fazendo todas as maldades de novo. Aí vem outro coleguinha para me atormentar. Ricardo, você está sendo ruim aqui, você está sendo ruim ali. Mas eu não aceito. Mãe Clara, pelo amor de Deus, me acorde. Eu estou sofrendo, me ajuda, me ajuda. Ela vai lá, pega aquela coisa linda que está lá me ensinando, traz aqui para a escolinha. Ele aprende, ele evolui e acontece o que de novo? Ricardinho está lá sofrendo de novo porque está fazendo a mesma coisa. Está adiantando eu vir no centro? Vocês entendem como que a gente sofre porque a gente quer? Porque a gente não muda as nossas atitudes. Não aceitamos os nossos erros. A gente aceita o erro do próximo, entende o erro do próximo, mas o nosso jamais. Não pode. Eu não sou assim. Você que está errado. É assim que a gente age. Podemos falar do erro do próximo? Chegar nele e falar, olha, você está errado, viu? Não é assim que se age, não. Você tem que seguir assim, assim. Eu posso falar isso? Não. Ou posso? Posso, não posso. Segundo o nosso Evangelho, ele fala que quando o erro da pessoa prejudique somente a ela, vai com Deus. Se o erro da Claudilei estiver prejudicando todos nós, o Evangelho fala que eu chegue com carinho. Claudilei, você está agindo de forma errada. Não é melhor você rever seus conceitos? Não é bem por aí? Você não acha melhor ir por aqui, por ali? É mais ou menos assim. Não é o jeito que a gente fala, mas é o jeito que o Evangelho ensina. Né? Mas por quê? Porque o erro dela está prejudicando aos outros. Aí eu pergunto, mesmo que o erro dela esteja causando prejuízo somente a ela, por que eu não posso chegar nela com carinho e falar, será que você não está errada no que você está fazendo? Se for com a intenção de ajudar, com amor, é difícil tudo isso aí, mas se for com a intenção de ajudar, com amor, sem querer denegrir ela, pode. Pode sim. Então, nós podemos ajudar o nosso próximo da mesma forma que nós podemos ser ajudados. Que nós devemos aceitar a crítica, desde que essa crítica nos ajude, que ela sirva para que nós cresçamos. Aí vem o advento do Consolador Prometido. Há 200 e alguns anos, ou menos um pouco, porque eu sou do direito e não fiz matemática porque a gente é burro, veio o Espiritismo, o Consolador Prometido, o que veio trazer luz aonde havia sombras. Ou seja, esclareceu tudo, explicou tudo e ainda nós continuamos sem entender nada, porque não queremos. O que acontece? Lá atrás, Jesus brigou contra a hipocrisia. Hoje, com o advento do Espiritismo, nós convivemos com o melindre. O espírita inventou uma coisa chamada melindre. Por quê? O melindre nada mais é que você se ofender por pequenas coisas, por coisas medíocres. Isso é a definição de melindre. O espírito é dono do melindre. Se apropriou desta palavra. Por quê? Porque se eu chegar da forma que o Evangelho falou, Claudilei, você não acha melhor pensar assim, sabe? Se ela for uma pessoa humilde, conhecedora dos seus defeitos, cheia de vontade de crescer e mudar, ela vai aceitar o que eu estou falando sem problema algum.
e vai procurar mudar realmente. Ela vai pensar no que eu falei, né? Porque também não adianta eu chegar e falar, Claudilei, pula da ponte que é melhor solução, que ela tem que fazer. Ela tem que pensar no que se fala, no que lhe foi falado, né? Então, digamos que a gente deu um conselho bom, é difícil, porque se o conselho fosse bom, nós usávamos para nós, não dava para os outros. Mas digamos que eu dei um conselho bom para ela. Se ela for uma pessoa conhecedora dos seus erros, né, humilde, ela vai ouvir, vai refletir e vai procurar melhorar aquele ponto. Mas 90 e tantos % dos espíritas vai usar da palavra melindre, vai ficar com raiva do Ricardinho, vai falar assim, não, esse cara tá doido, não tem nada disso, errado é ele porque ele faz isso, aquilo, outro, vai ficar magoada comigo, vai sair do centro, porque não vai querer ver minha cara mais. Então o espírita instituiu o tal do melindre, porque se ofende por qualquer coisa. Não aceita que se fala que tem defeito. Porque o espírita acha que por ser espírita, porque é conhecedor da verdade, é portador da lanterna que clareia a escuridão, que é o nosso evangelho, esse acha dono da verdade. E o dono verdadeiro da verdade morreu pregado numa cruz, sendo julgado, sentenciado por nada de errado ter feito. E ainda assim não reclamou de nada. E aquele sim teria todos os motivos do universo para blasfemar, para falar, para julgar, sentenciar, fazer o que ele quisesse. Porque ele é a verdade pura, nua e crua. Ainda assim, sabendo que ele estava errado, ou melhor, desculpem, que ele estava certo, em momento algum ele condenou quem o condenava, sem ter feito nada de errado. E nós que fazemos tudo errado, e ainda assim reclamamos. Será que não é hora de nós revermos os nossos conceitos? Revermos as nossas atitudes? Será que não é hora de começarmos a pensar no que o Espiritismo fala? Quais as boas obras que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo? O que de bom vamos deixar a hora que o caixão fechar a tampa e entrarmos dentro daquele buraco que aí acabou Ricardo, acabou Claudilei? O que será que vamos deixar para ser lembrado? Qual será o nosso legado? Ah, eu deixei um filho. Ah, eu deixei uma casa, eu deixei uma fazenda. Deixou nada. Isso aí tudo Deus te emprestou para você fazer bom uso. Quais as boas ações que você fez? O que realmente de bom você fez? O que você realizou de relevante na sua própria vida? O que você se transformou nesse tempo que você aqui passou? Que obra você fez para que você seja lembrado com orgulho de você mesmo? Eu fiz isso. Eu mudei a mim mesmo. Eu consegui me transformar. Eu era uma pessoa ruim. Hoje eu sou boa. Eu matava. Hoje eu trago a vida. O que estamos fazendo das nossas vidas? Então vamos matar essa palavra hipocrisia. Vamos matar essa palavra melindre. Vamos repensar sobre tudo. E para isso, precisamos de uma coisa: autoconhecimento. E o principal, fé. Tenhamos fé em Deus, em Jesus, na espiritualidade amiga que aqui está sempre a nos auxiliar. E não só dentro dessa casa. Porque cada vez que você fizer uma prece, que você pedir ajuda,
esteja você onde estiver. Mentalize esta casa e qualquer espírito bondoso aqui irá te socorrer. Você nunca ficará sem ajuda. Nunca! Como que eu posso afirmar isso? Com efeitos e causas. Portanto, sofrer e bater a cara nas paredes da vida e pedir ajuda, eu sempre fui socorrido. Nunca, nunca, nunca fiquei na mão. Nunca fiquei sem ajuda. Talvez a ajuda não chegou da forma que eu gostaria ou que eu quisesse, mas ainda assim tive a ajuda que eu precisava. Não esqueçam, estamos sendo muito bem amparados. Então vamos aproveitar toda essa ajuda que Deus nos promove. Ele está fazendo de tudo para que nós sejamos felizes, para que cresçamos na vida. Por que vamos boicotar nós mesmos? Vamos nos ajudar, só depende de nós. Que o Mestre Jesus nos abrace e nos envolva. E vamos juntos, um apoiado no outro, sabendo da nossa pequenez, da nossa fragilidade, mas juntos somos fortes. Um mato, um grão, um raminho só, a gente quebra fácil. Se juntarmos 10, já ficará mais difícil. Então vamos nos juntar todos. Um dando força ao outro, um apoiando ao outro, seremos cada dia mais fortes. Que Jesus nos abençoe.